Azul é plural, azul é digital. Azul é plural, azul é digital. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Zoom Debate. Estamos aqui hoje mais uma vez trazendo um tema de grande relevância e talvez você que sempre está conosco aqui esperando qual o tema de hoje. Hoje é um tema que diz respeito a todos nós, a você, e você não pode deixar de assistir. Por quê? Porque esse tema ele entra na sua casa de forma direta. É um tema que entra no seu café da manhã, ele é um tema que entra no seu almoço, no seu lanche, na sua janta, e é um tema que, por certo, ele vai trazer aí mudanças, ele vai trazer esclarecimento, ele vai trazer impacto aí no seu dia a dia, e vai trazer informações extremamente relevantes. E algumas, por certo, pode ser que mude o seu cotidiano. Então vamos lá e vamos já direto. Hoje temos um tema, como eu disse, de suma importância e que impacta diretamente a economia e o desenvolvimento do nosso país. É o agronegócio. Quando falamos de agronegócio, estamos nos referindo a todo o conjunto de atividades econômicas relacionadas à produção agrícola e ao seu comércio, e um dos pilares fundamentais da economia brasileira. E não pense que o agro se limita apenas a fazendas, a colheitas. Ele engloba desde a fabricação de máquinas agrícolas até o fornecimento de sementes, produção de agroquímicos. No Brasil, somos o terceiro maior produtor e exportador agrícola do mundo, com produtos de destaque como a cana-de-açúcar, milho, café, soja, carne bovina, entre muitos outros. Hoje temos a honra de receber dois especialistas para aprofundar essa discussão. E vocês já ouviram, e hoje acabou que vira uma gíria, né? Falando que o agro é pop, né? As pessoas falando que o Brasil impacta o mundo, que o Brasil é o celeiro do mundo com relação ao abastecimento mundial, que nós somos responsáveis, que muitas das vezes nós somos explorados pelos países aí chamados países desenvolvidos aí do mundo, e que eles às vezes nos condicionam com relação ao que importam do nosso país. Mas nós estamos recebendo hoje, para que possam falar aqui conosco, dois especialistas no assunto. Eu vou aqui chamar e apresentar para vocês o Alexandre Jacinto Teixeira, engenheiro agrônomo, extensionista, com experiência em fruticultura, floricultura, olericultura, supervisor gerente regional serrano da Emater Rio e vice-presidente de agronegócio da nossa ACIANF, que está conosco aqui hoje. Seja muito bem-vindo, Alexandre, é um prazer ter você aqui conosco. Você que tem uma vasta e larga experiência e que tem consolidado, solidificado a sua experiência de campo como chamado extensionista aqui para a gente. Prazer estar conosco aqui, Alexandre. Muito obrigado pelo convite, Rússio, de estar participando aqui desse interessantíssimo programa. Temos referências maravilhosas deles, então a gente está aqui para contribuir, colaborar e tentar mostrar para a população que nos ouve um pouco mais do que é o agronegócio, mas falando muito também de agricultura familiar. O agro, para a gente, ele tem muito viés de agricultura familiar. A gente consegue transcender um pouco essa questão de negócio e entrar também um pouco na parte social do que é a agricultura familiar. Vamos falar sobre isso. Porque com certeza, acho que é isso que a gente tem que também tirar um pouco desse mito, porque a gente quando vê, às vezes na televisão, nas grandes reportagens, nos programas,
e nos comerciais a gente vê esse Brasil, às vezes, do grande agro, né? E é o que a gente vai trazer aqui exatamente. Essa agricultura familiar, é esse Brasil. E o que é essa agricultura familiar? São essas famílias, às vezes, que fazem com que essa alimentação chegue em nossas casas. E, às vezes, não é essa agricultura da exportação, né? Que o que a gente vê com essa coisa desses bilhões de dólares que a gente exporta, mas é efetivamente do que aquilo que a gente se alimenta. E a gente tem aqui conosco ela que veio lá de fora e acabou ganhando Nova Friburgo e está conosco hoje. É a Camila Porto, engenheira agrônoma, extensionista rural, com experiência em políticas públicas voltadas para a agricultura familiar também, apresentadora do Zoom Rural e consultora lá de agronegócios da nossa ASEANF, também paisagista também, que vocês vão também ter a oportunidade de conhecer muito lá conosco na nossa ASEANF. Seja muito bem-vinda, Camila. Nós estamos acostumados a ver você nas telas pelo Zoom Rural e agora aqui conosco também, com certo, vai fazer essa dobradinha aí com o Alexandre. Bem-vinda, Camila. Com certeza, Fúzio. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, né, ao lado do meu vice-presidente. E, como você mesmo falou, né, eu venho do interior de Minas, né, uma cidade que é produtora de grãos, né, que é a cidade que se encaixaria, né, nessa grande agricultura, né, exportadora de soja, enfim. E vim para Friburgo e há 8 anos, né, tenho trabalhado aqui e trago um pouco desse contraponto, né, da agricultura familiar e do agronegócio. Isso aí. Eu queria, geralmente, eu falo o seguinte, no início do programa a gente fala da chamada contextualização, porque quem está aqui nos vendo está sempre esperando o seguinte, o que eles vão conversar hoje? O que eles vão conversar, o bate-papo, porque daqui a pouco tem um controle remoto na mão, eles tiram a gente do ar e vão para outro local. Então espere um pouquinho para que vocês possam ver o seguinte, vocês já viram que o tema é bacana, que o tema é de relevância. Então dê uma chance para a gente, porque vocês vão verificar que principalmente o tema é bom e as pessoas que estão aqui são muito boas, tá? Então eu acho que essa química que vai rolar. Eu sou apenas um mediador e vou aqui provocá-los para que eles possam dizer. Mas, inicialmente, eu acho que nessa contextualização é importante que a gente possa falar um pouco deles, para que vocês possam falar um pouco de vocês. Como é que surge, quer dizer, essa coisa de um Brasil que a gente tem buscado, Alexandre e Camila, essa chamada identidade do Brasil. Nós temos muito buscado nos identificar, né? E vocês se identificaram. Sim. Se identificaram lá atrás, em algum momento. Como é que foi essa identificação e essa evolução? Porque as pessoas gostam muito de saber da história das pessoas. Porque muito também tem dizendo se eu for para o agro, se eu for me identificar lá com o agro, eu não vou ficar rico, eu não vou ter não sei o quê, eu não vou ter... Então essas coisas que... Ou então é o seguinte, a questão não é de ficar ou rico, ou ficar pobre, ou ter um bem-estar. Mas a questão é a seguinte, é contar a evolução profissional de vocês, como é que aconteceu. Sim. Conta um pouquinho da história de vocês, para depois chegar na questão profissional e a gente começar a entrar na parte agro. Vocês. Conta um pouquinho, Alexandre. Eu acho que eu não contei essa história para ninguém até hoje. Que bom. Mas a chance é essa, então. Minha mãe, ela é de Barra Alegre, Bom Jardim, e ela era, né? Meus avós são falecidos, filha de colhedores de café, empregados de grandes plantadores de café na época. E ela foi criada dentro de um balaio, num cafezal, e se alimentava de frutinha de café. Meu pai é um dos 14 filhos de um casal de portugueses que veio parar em Monerá. E tinha um sítio lá, começaram a produzir, e de fora eles só compravam o sal e a querosene, na época. E por parte de pai, nós somos 26 primos. E dos 26 primos, o único que quis retornar às raízes rurais fui eu. Então, a razão principal é o meu sentimento desde criança, ouvindo essa história, de que eu poderia resgatar um pouco da tradição da minha família, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, e me interessar por um assunto que eu já gostava. Eu, desde pequeno, mexo com plantas, mexo com animais. Então isso foi criando em mim uma vontade de seguir uma profissão, seguir uma carreira nessa área. E aí eu passei para a Universidade Federal Rural, aqui no Rio de Janeiro, entrei com 17 anos,
muito precoce para a época, me formei com 21 e sou extensionista desde os 22 anos de idade. O que é extensionista? Extensionista é o seguinte, é uma palavra que poucas pessoas conhecem, né? Quando a gente fala de agricultura, de pecuária, a gente tem um viés importante que é a pesquisa. E a pesquisa, ela faz aqueles estudos que têm que ser transmitidos ao produtor rural. Só que a gente conhece muito bem o pesquisador, ele não tem uma didática, entre aspas, de transmitir esse conhecimento a quem realmente interessa. São excelentes profissionais naquilo que se propõe a fazer. Nesse meio de campo tem que ter algum técnico que traduza a linguagem da pesquisa e transforme ao nível do produtor. Para ele poder entender não uma tabela, um gráfico, uma curva de absorção, nada disso. Ele tem que entender o que foi pesquisado, o que realmente interessa a ele. É uma tradução de conhecimentos. Extensionista ele é um professor, onde ele aprende através da pesquisa e do ensino, transforma didaticamente esse assunto de forma que o produtor assimile a essência da coisa, sem se preocupar com detalhes estatísticos, bioestatísticos, de tabelas, de gráfico. Então a gente tem essa função. É um professor do agricultor baseado no ensino que a gente tem nas instituições de pesquisa e universidades. Esse é o extensionista. E aí eu entrei na EMATER em 1988, fui trabalhar em Sumidouro, aprovado por concurso público. Fiquei lá até 2003. Fiquei 15 anos lá com a função de extensionista rural de campo. Aí fui convidado para vir para Friburgo, assumir a parte de gerenciamento técnico regional da minha empresa. Hoje a gente acompanha tecnicamente 14 escritórios na Serrana. E eu faço essa parte de gerenciamento de projetos. Então eu estou há 36 anos e meio na empresa, já sou formado há 38 anos, sou mais velho que a Camila, que não tem 35. Olha só, Camila, que acho que é uma honra também estar ao lado de alguém. Eu falo o seguinte, eu falo lá na associação que é o nosso ministro, é o nosso ministro da Agricultura, que nos deu a honra. Eu estou sucedendo o Júlio na presidência, eu estava como diretor na Associação Comercial, Industrial e Agrícola, que nasce como uma casa da agricultura em Friburgo, porque no Brasil tudo era agricultura, né? E aí você pode também falar um pouco disso. E a gente tem a honra de tê-lo como o nosso vice-presidente de agricultura, alguém com essa, não é só a experiência, né? E é o que o Alexandre teve a oportunidade aqui de declarar. Por isso que é importante a gente dar aqui condições de vocês fazerem esse testemunhal, porque, como ele disse, ele, ao longo de 36 anos de vida profissional, é a primeira vez que ele faz uma fala dessa, tá? Em que ele diz que o seguinte, ele tinha um DNA e ele fez, quer dizer, florescer esse DNA dentre 26 primos, tá? Ele fez retornar aquele local à raiz. Foi o único, né? Os outros 25 são fora do ramo. Isso aí. Então, e o que acontece? E provavelmente ele já poderia estar quase que aposentado, ou coisa nesse sentido, e ele está aí. Mas eu queria agora ouvir de você. A mineirinha que sai lá, e também é extensionista, e vem aqui para Friburgo, e hoje chega e está junto ao professor também. Meu aqui. Professor, junto meu mestre. Junto ao professor também, né? Satisfação grande estar com você aqui. Bom, Roosevelt, a minha história eu acho que é um pouco o inverso, porque na verdade eu sou filha de um contador e uma enfermeira. Olha só. E aí, quando cheguei no 3º ano, sempre fui uma das melhores da classe. Foi uma grande surpresa eu não seguir a área médica. Inclusive, eu acredito que uma decepção da minha mãe de eu não seguir a área médica. E escolhi, né, a agronomia. Mas eu sou de uma região, assim, a minha cidade, a cultura, né, agrícola é muito forte. Assim, eu sempre comento com as pessoas, né, a rádio, você liga a rádio de manhã, passa previsão do tempo aqui, lá na região, previsão do tempo na Argentina, que eles estão sempre acompanhando, previsão do tempo nos Estados Unidos, cotação do dólar, né? Eles, assim, a rádio tem 3 programas seguidos. Qual a cidade, região? Paracatu, Minas Gerais, que é o noroeste de Minas, divisa com Goiás, né? Que aí centro-oeste começa Cerrado Mineiro. Então, a cultura agrícola na minha região é muito forte e eu sempre fui encantada, né? Assim,
Lá, os colegas de rua que brincavam comigo, assim, criavam um cavalo na cidade, né? Eles achavam um lote vago, colocavam... Então, assim, tem uma grande valorização na minha cidade da agricultura e eu já cresci, assim, encantada com isso. E aí, passei para a UFV, né, que é a Federal de Viçosa. E aí, dentro da UFV, né, no primeiro momento, eu comecei a trabalhar com entomologia, né, que é o estudo dos insetos, na área da pesquisa. Fui para o feijão, né, que a minha cidade é uma grande produtora de feijão. E aí encontrei a economia solidária, né, que foi onde deu o match, né, que eu tive um professor que eu lembro que na época ele falava, né, que a gente poderia trabalhar com grão, com boi ou com pessoas. E aí eu escolhi trabalhar com pessoas. Bela escolha. Né? Exatamente. E complementando nessa questão do extensionista, um outro grande papel que a gente tem é essa devolutiva para a pesquisa, porque quem está no campo, quem vai saber se aquela tecnologia desenvolvida numa universidade ela vai ser bem aplicada, se ela vai ter um bom retorno, é o extensionista. Então, a gente tem esse papel de devolver também para os pesquisadores, olha, não deu certo, faltou isso. A gente tem aí uma grande questão, né, com tecnologia, com acesso à internet. Assim, às vezes a gente se depara com aplicativos que são desenvolvidos e que não tem, né, para o produtor rural mesmo na prática, aquilo não vai ter, né, aplicabilidade. Então, esse é também um outro papel do extensionista. Só para enfatizar um pouquinho o que ela disse, né? A gente ouve falar muito do agro, de bilhões de toneladas colhidas, de bilhões de faturamento. Tanto o agro quanto a agricultura familiar, o foco principal do sistema de produção é a pessoa, como ela falou. Né? Não adianta a gente pensar em ter uma terra produtiva, ter capital para você produzir ou criar aquilo, se você não olhar primeiro para o contexto do ser humano que está inserido naquela propriedade rural. Às vezes, o papel do extensionista é muito isso. Antes de você entrar com uma tecnologia agrícola ou pecuária, você tem que entrar no âmago da família dele e saber o problema pessoal que ele está passando. Eu já presenciei isso várias vezes, já aconselhei produtores, já dei meu ombro para eles chorarem, porque eles tinham que resolver problemas familiares primeiro, antes de pensar em qualquer mudança tecnológica. Então, o extensionista, ele é um profissional da área agropecuária que, antes de ele ensinar a tecnologia, ele tem que conquistar a confiança do produtor rural. Sim. Se você não conquistar enquanto extensionista, tudo que você falar ali vai ser em vão. Então, antes de tudo, de se pensar na rentabilidade, no lucro, você tem que entender o contexto que aquela família está inserida, a problemática que eles vivem, as dificuldades que eles vivem, porque, acima de tudo, são seres humanos iguais a gente. Né? A gente não pode mistificar o produtor rural como uma máquina de produzir alimento. Ele vai fazer isso num segundo estágio, mas desde que ele esteja de bem consigo próprio, com a família e com a sociedade onde ele vive ali. Eu sempre falo o seguinte: o primeiro momento, então, é o momento de vocês se apresentarem. Acho que foi muito bom, muito bacana e enriquecedor, porque cada um, e naturalmente, traz aí a sua experiência, a sua vida e o seu testemunhal, que é isso que é enriquecedor. Sim. Quem está nos vendo, nos ouvindo, porque também nós estamos no Spotify, vê isso num momento da sociedade em que nós somos muito diversos. Né? Há um tempo, nós tínhamos apenas 3, 4 eixos, às vezes, de oportunidades, de opção. Você não tinha como fugir da caixa. Né? Você era o quê que você poderia escolher? Então, hoje não. Hoje é mais amplo, mas e as pessoas ficam... Mas será que eu devo? Como você falou, né? Você fugiu àquela regra que a mãe pensava, o pai esperava. A mãe pensava e o pai esperava, né? Porque a mãe pensa e o pai espera, né? Aquela coisa nesse sentido. Mas, então, fizemos. Agora, a gente faz a chamada contextualização. Sim. É entender o que é agricultura. Tá? Então,
agricultura. Então a gente vem, poucas pessoas entendem quando a gente fala assim de cultura. Eu tive a oportunidade de ocupar uma secretaria de cultura, né? Então, que vem, poucas pessoas sabem que vem da agricultura, né? Queria que vocês falassem o que é agricultura. Tá? Primeiro, para que a gente pudesse, a partir daí, a gente desenhar essa linha de agricultura no Brasil. E eu vou trazer alguns números, algumas curiosidades. Né? O Brasil é o maior exportador mundial de soja, carne bovina e café, com exportações agrícolas totalizando 96 bilhões. Né? A agricultura brasileira representa 21% do PIB no país e emprega aproximadamente 15% da força de trabalho, por exemplo, né? E falar de agricultura, falando de Brasil, falando de mundo, desse desafio de se falar que o Brasil hoje ainda é o celeiro do mundo, desse desafio de falar que nós temos no mundo hoje 8 bilhões de bocas, né? Desse desafio de falar de China e de Índia, que Índia passa a China, né, em termos de pessoas, vamos falar aqui de pessoas, falei de bocas porque são bocas, né? Mas de falar de gente, desse desafio de falar que daqui a 20 anos talvez nós sejamos 10 bilhões de pessoas. Então eu trago todos esses componentes, esses ingredientes, esses temperos, para que vocês já inicialmente vocês já possam falar, porque isso tem efetivamente a ver com o tema de hoje. Sim. Tá? E deixo vocês à vontade para que no primeiro momento vocês já possam falar, trabalhar, ok? Camila começa agora. Bom, começando aí, né, pela essa perspectiva futura, né, eu, num primeiro momento, é algo que não me assusta. Nós já temos, né, muita tecnologia, inclusive do ponto de vista de sustentabilidade, né, a gente já consegue, porque no início a gente tinha, né, as fronteiras agrícolas, né, inclusive a minha região foi uma fronteira agrícola, né, de abrir novas terras para poder se produzir. A gente já teve esse movimento. Hoje em dia a gente tem cerca de, se eu não estiver errado, 10% do território brasileiro é ocupado com agricultura, né? Aproximadamente, né, que seria muito pouco. Mas a gente não precisaria abrir novas áreas para poder produzir mais. A gente tem as tecnologias que são desenvolvidas, né, e já pensamos em tecnologias que garantam a sustentabilidade, ou seja, eu vou produzir hoje, eu vou produzir daqui 10 anos, eu vou produzir daqui 50 anos naquela terra, se eu respeitar o solo, se eu respeitar a microbiota do solo, né? A gente não, no primeiro momento, não se olhava para o solo. A gente enxergava o solo apenas como um lugar onde a planta vai se fixar e retirar dali seu nutriente. Mas o solo é um universo inteiro, né? A gente tem infinidade de micro-organismos, de sistemas que acontecem ali no solo. Então, acho que o Brasil se mantém celeiro do mundo de um ponto de vista otimista, né? Porque existe uma fala nesse sentido de ser celeiro uma coisa ruim, né? De ser subdesenvolvido. E para mim, assim, eu me orgulho de ser brasileira, de estar na área rural e de alimentar o mundo, como você disse, né? E a agricultura não é apenas a produção de alimento, né? A gente fala muito da produção de alimento, mas a agricultura é energia. A gente está aí falando sempre, né, de mudar a matriz energética, né? A gente tem a produção do etanol. A minha cidade é uma cidade muito produtora de cana-de-açúcar. A gente tem uma destilaria enorme na minha cidade que produz o etanol. Então, isso também é agricultura. A gente tem a produção de algodão, né? Aqui em Friburgo a gente fala de moda, né? O algodão vem da agricultura. Então, assim, não é que o Brasil já foi, tudo foi agricultura. Ainda é muita agricultura e agricultura, né? Como você mesmo disse, né? Agro é pop, agro é tech, agro é tudo, né? A gente tem agricultura em tudo. Papel e celulose também é um ramo da agricultura. Sim. Então, né, a pecuária, enfim, tem muita coisa. Para todo mundo. Para todo mundo. Mas voltando, agricultura. O que é agricultura efetivamente? Só para a gente poder voltar, porque ela já foi lá à frente, ela já deu ela já bateu a bola. Agricultura, vamos pensar lá nos primórdios, né? Isso vem muito antes de Cristo. Quando os povos passaram a se fixar nas áreas, eles tiveram que produzir o próprio alimento, né? Uma parte era extrativista, a outra, eles começaram a aprender as técnicas de plantio, né? A agricultura engloba hoje a agricultura em si,
engloba a pecuária, engloba a silvicultura, que é a produção de madeira, Sim. e tudo que é processamento advindo ou de matéria-prima animal ou vegetal. Então, o contexto é esse, né? No princípio foi subsistência, né? Para as pessoas se manterem paradas naquele lugar, não terem mais que andar mundo afora arrancando, fazendo extrativismo puro, né? Começaram a se fixar para produzir comida. E a partir daí aprimorando essas técnicas, né? Então você vê que isso foi um crescimento milenar. Até chegar num ponto hoje em que a gente tem, por exemplo, nesse país nosso que é vasto aqui, a gente pega lá desde o paralelo 0 no Equador, vai até o 30-31 lá no sul do país, onde você tem diversidade de clima, de topografia, você tem áreas planas gigantescas, áreas de montanha, onde você pode ainda aproveitar com sustentabilidade. Sim. Né? Você tem as áreas de preservação permanente, onde você, por lei, é obrigado a proteger. Você tem áreas onde você pode produzir em pequena escala produtos mais especializados, uma fruticultura de qualidade, a parte de ervas, pequenas criações. Então, a agricultura ela pega todo esse contexto. É todo o rendimento que você pode tirar da terra, mantendo-a sustentável. Sim. Tudo que você puder tirar nesse contexto, chama-se agricultura. O que não tiver nesse contexto de você aproveitar o solo, manter a qualidade do solo e a paisagem, deixa de ser uma agricultura sustentável e passa a ser agressiva. Você está degradando o meio ambiente para você tirar apenas rendimento dele, rentabilidade dele, mas que em pouco tempo você não vai ter mais essa chance, porque o seu solo vai embora, a sua água vai embora, a sua mata vai tudo embora. A agricultura, então, resumidamente, é uma forma de você tirar do solo o seu sustento, produzir alimentos em excedente para comercializar e alimentar pessoas que não têm espaço e condições para fazê-lo. Mas, ao mesmo tempo, manter a qualidade do solo e da água, conservando no seu lugar. Quer complementar? Isso aí. É bem isso o que o Alexandre falou, né? Não é só tirar dinheiro da terra. E quando a gente fala em perda de solo, eu com um programa rural, assim, porque para gente que é da área, a gente já percebe isso e já consegue entender, mas a perda do solo, porque uma vez eu falei sobre perda do solo e a pessoa falou, eu tenho 10 hectares, eu vou continuar com 10 hectares, eu não vou perder, assim, não vai, minha porteira não vai ficar menor, né? A gente perde a parte do solo que é a mais rica, né? A gente falar, né, do perfil do solo é o que a gente está perdendo, né? Isso é perfeito que ela falou, que o produtor ele tem ideia de que ele tem 10 hectares, por exemplo, limitado por cerca. Mas às vezes ele não consegue enxergar que o solo dele vai diminuindo. Sim. Então a camada fértil, quando a gente não consegue conservá-la e mantê-la ali, é uma perda de solo. Você não perde em comprimento e largura, mas perde em profundidade. E aí é que vai embora o grande tesouro que o produtor tem, que é a terra fértil do solo. A perda de solo que ela quis falar é isso. Não é perder comprimento e largura, mas sim profundidade. E a erosão leva tudo isso embora. Sim. Mas a gente está vendo, quando a gente fala, a Camila, ela foi, acho que ela colocou muito bem, que a gente não pode ter hoje essa fala de que ser um celeiro do mundo é algo depreciativo para o Brasil. De forma alguma. Né? Pelo contrário. Quer dizer, nós devemos nos orgulhar. Mas também existe, não acho que uma corrente, acho que às vezes a gente coloca no vocabulário algumas coisas pela nossa ignorância. Ignorância no sentido benigno, né? Pelo nosso desconhecimento. Né? Mas como é que está o Brasil hoje com relação a técnicas? Aí sim, eu já entro com relação a você. Então, por exemplo, as pessoas falam, mas por quê? O Brasil hoje, nós plantamos
exportamos e depois volta para a gente, né, já o produto de uma outra forma. Aí vocês vão falar os termos para que eu não antecipe a vocês. Mas como é que então a técnica hoje nossa, o plantio? Nós vendemos chamadas, aí também vocês vão falar, chamada commodity, né? Que são produtos com preços muito pequenos, que não tem lá fora um ganho, não há preço, não há valor, há preço. Queria que vocês passassem também isso. Então, nós exploramos muito mais a terra em termos de volume e não em termos de qualidade da nossa exploração. Explica um pouquinho mais isso, enquanto outros países já trabalham muito mais valor do que isso. Há alguma coisa nesse sentido? Só para que a gente possa evoluir nisso aí, por favor. Puxa aí, quem puxa aí? Vamos lá. O país nosso hoje, ele tem, talvez, os maiores centros de pesquisa do mundo. A gente pode falar muito bem da Embrapa, tá? Que é reconhecida internacionalmente. A produção de tecnologia os institutos de pesquisa, as instituições, têm muito isso, brigam por isso, e essa tecnologia está disponível. Só que ela tem uma estratificação de uso. Vamos lá. Vamos partir para o agro, o grande agro, onde tem as commodities, que são aqueles produtos que podem ser vendidos até antecipadamente por serem produtos de exportação e ter um volume de venda absurdo, né? Então, quanto maior a área de plantio, hectares, mais fácil é se adotar qualquer tipo de tecnologia. Por exemplo, hoje você pode semear grão apenas com uma pessoa em cima de uma máquina fazendo ao mesmo tempo abertura de sulco, correção de calcário, adubação e semente. O que você não pode traduzir para a agricultura familiar da região serrana, por exemplo, onde você não vai poder entrar com uma máquina num terreno declivoso para você utilizar essa tecnologia toda. O agro grande ele pode fazer isso. Então, é uma tecnologia voltada para o agro, para o grande. O pequeno, em compensação, também usa a sua tecnologia, só que adaptada. É o que a gente sempre fala em termos de extensão rural. Toda tecnologia que é produzida pela pesquisa, ela pode ser adaptada ao pequeno produtor, sem que ele perca o desenvolvimento tecnológico que foi feito. Então, quando se parte do agro, existem hoje todos os tipos de tecnologia implantadas. Você pode falar de sensores, drone, sensor de solo, sensor de chuva, sensor de umidade, que dá ao produtor até a prevenção do clima para ele saber a hora de pulverizar preventivamente contra uma praga e doença. Sim. Coisa que você pode adaptar ao pequeno também com instrumentos menores. Numa escala menor, você pode fazer. Então, a diferença está aí. A tecnologia existe, a inteligência artificial existe, os drones estão aí, já estão chegando na agricultura familiar em pequena escala, mas já estão chegando. No caso de fruticultura hoje, e pastagem principalmente, a gente tem tido bastante sucesso com o uso de drone para pulverização, porque são áreas um pouco maiores, onde ele tem uma eficiência de trabalho boa. A gente não pode pensar numa plantação pequenininha de você usar um drone. Até porque é para aquela cultura. Se ao lado tiver outra, você está passando numa outra cultura um produto que é só para aquela ali. Quando você pega uma área de milhares de hectares, onde você pode delimitar a pulverização, o drone faz tranquilo. Mas você pode trazer para cá em escala pequena, para certos tipos de cultura, que eu falei hoje está indo muito bem para pastagem e fruticultura, que são áreas maiores um pouco. Café talvez chegue, ainda não chegou, tá? Que são áreas mais extensas. É por aí. Eu acho que essa questão de escala também tem uma coisa que difere, que é também nas perdas, né? Então, assim, quando a gente trabalha com um grande agricultor, né, a gente tem, na minha cidade, tem agricultores de 150 mil hectares, 200 mil hectares. Então, um mau investimento, uma tecnologia que ele utilizar, ele vai ter um grande gasto com aquela tecnologia e, se o retorno não for o esperado, um grande prejuízo também, né? Então, uma coisa assim que a gente fala, né? Além da assistência técnica e extensão rural, a gente tem também a assistência na gestão, né? Uhum. Que é uma coisa que o grande produtor, ele faz. Ele tem cálculos assim, de milímetros do que ele aplica.
Vocês dividiriam hoje em quantos cortes hoje o produtor rural no Brasil? Quer dizer, o grande produtor, o médio produtor, o pequeno, o micro, como é que é dividido isso para a gente poder saber aonde nós estamos e a nossa região, até para trazer, estratificar. Sim. Brasil, porque às vezes nós estamos falando o seguinte, aqui eu tenho aqui alguns, não é questão de números, é porque acho que a gente tem que ser bastante didático para quem está aqui nos vendo, porque a gente fala assim, a gente sempre fala muito em soja, a gente sempre fala muito em milho, a gente sempre fala muito em trigo. O que a gente vê é a grande mídia que está trazendo para a gente. Fala em cana, em cana de açúcar. Então a exportação. O país tal suspendeu a compra de carne bovina do Brasil. Tá? Então, coisas nesse sentido. Então, como é que é dividido isso? Como é que vocês dividiriam? Eu faria da seguinte forma. Isso não é modelo, tá? Sim. É a percepção que a gente tem. Não sei se ela teria alguma outra estratificação para encaixar. A gente tem o grande, o médio e o pequeno. Pensando em agro, né? Até porque as linhas de financiamento de crédito rural contemplam basicamente esse pessoal. O grosso do plano safra está para esse pessoal, né? Abaixo do pequeno, eu enquadraria agricultura familiar, tá? Abaixo dela ainda agricultura de subsistência. Sim. Que não é tomadora de crédito, mas é aquele produtor, aquela pessoa que começa a produzir, continua produzindo para subsistência e vende excedente. E você ainda pode incluir uma classe extra, não abaixo dessa, mas ao lado, que eu chamaria de microprodutor. É aquele produtor que não é oriundo da zona rural, ele tem uma casa na cidade ou tem uma pequena chácara onde ele quer fazer um empreendimento rural. Sim. Então ele entra como um microempreendedor rural. Não sei se seria esse o termo. Tá? Então você tem escalas do agro, da agricultura familiar, da agricultura de subsistência e das pessoas que querem ingressar no agro sem serem produtores raiz, que a gente chama hoje de neo-rural. São as pessoas que estão optando em sair da cidade, voltar para o campo, onde já tiveram sítio, os pais tiveram, ou então comprar uma pequena terra para sair do sufoco da cidade e produzir algo. Ou por hobby, ou para complementar a renda, ou por ideologia mesmo. Então temos várias classes. E isso ainda varia por região, né? Porque a definição da agricultura familiar são até 4 módulos fiscais, né? Sim. O módulo fiscal aqui em Nova Friburgo são 10 hectares. Então um produtor até 40 hectares, ele é agricultura familiar. Enquadrado pelo Pronaf. Pelo Pronaf. Tem outros quesitos, né? Mas esse aí é o básico em termos de terra. E, por exemplo, na minha região, um módulo fiscal é 50 hectares. Então, um produtor com até 200 hectares lá é considerado um agricultor familiar. Eu atendia, porque eu trabalhei numa secretaria municipal em Goiás, a reforma agrária. A Central de Reforma Agrária que tinha 100 hectares. Isso aqui é coisa que quase nenhum produtor de agricultura familiar tem. Então a gente vê, né? Em função do tamanho da terra de cada estado, a gente não pode equiparar o que é um pequeno produtor lá no Cerrado com o que é aqui. Sim. Principalmente em termos de quantidade de terra. Mas uma outra coisa, com relação, você falou o Safra, com relação ao crédito, sim. Esse crédito, ele chega ou ainda é aquela, porque naturalmente eu tenho também raízes também rurais. Então nós estamos aqui os três. Eu sou um rural que evadido, né, do rural e um urbano naturalmente por opção. E minha família por parte de mãe é toda originária da parte rural, mas da pecuária, né? Mas sempre foi falado com relação ao crédito. Às vezes a dificuldade com relação ao crédito e tal, coisa nesse sentido. Como é que está isso hoje? Essa coisa do crédito. O recurso existe, tá? Ele é disponibilizado para o país todo. O que acontece? Quando o produtor nosso aqui, ele diz que o crédito não chega ou é difícil pegar, porque basicamente outros grupos mais organizados no país, associações, cooperativas, tradicionalmente tomadoras desse crédito, pegam esse recurso na frente.
Se você for hoje em qualquer agência perguntar se tem recurso para crédito, tem. Aí você tem que ter todo aquele trabalho de enquadramento do produtor, de fazer o cadastro dele, ver quem pode ser fiador, quem não pode, se vai ser aval cruzado, se não vai. Toda aquela papelada burocrática. E às vezes o produtor não consegue chegar em função disso. Mas a gente tem oportunizado vários produtores a pegar o crédito. Só que tem grupos organizados que pegam esse crédito mais rápido. E às vezes tomam esse crédito todo e sobra pouco para o estado do Rio de Janeiro. Nós aqui sentimos falta de mais cooperativas. Sim. Coisa que o país inteiro tem. E essas cooperativas se organizam de tal forma que antes do plano safra ser posto em prática, já tem projetos prontos para entregar no banco no dia seguinte. Essa organização, esse espírito cooperativista, que a gente ainda tem que fomentar no estado do Rio de Janeiro para aumentar o nível de tomada de crédito. Senão vai ser quase sempre isso. Não tem dinheiro, o dinheiro existe, mas não tem dinheiro. Eu acho que é interessante que vocês, naturalmente, vocês foram trazendo uma realidade de país. Sim. E agora já chegando praticamente no Estado, nós já estamos aí com 2/3 do programa, foram chegando naturalmente no Estado, para que a gente possa chegar na nossa região, que é totalmente diferente. Eu não fiz na apresentação que nós fazemos na abertura, dizemos que a sede do nosso programa hoje fica em Nova Friburgo, que é distante aí em torno de 145 quilômetros a 150 quilômetros do Rio de Janeiro, em torno de 2h15 a 2h30, né? Nós somos na região serrana. Por quê? Porque a gente faz esse esclarecimento? Porque hoje, com as redes sociais, e o nosso programa hoje ele vai direto para Teresópolis e Petrópolis e para um pool de emissoras em São Paulo, para a Soul TV, e para 100 emissoras, que quem tem hoje Smart TV, Samsung e LG, pode baixar o aplicativo. Então, por isso, dessa forma, nós estamos no mundo todo. Sim. Então, explicar, e daqui a pouco nós vamos falar, nós somos aí o segundo maior produtor de flores de corte do país, e vamos falar com relação às outras culturas que nós temos aqui, vocês vão ter a oportunidade de falar isso aqui. E a 847 metros de altitude, que é a nossa média aqui, da nossa sede, do nosso município. Mas eu queria que vocês trouxessem, então, vocês falaram de Brasil, da realidade, né, do Centro-Oeste, por exemplo, uma realidade de Minas, a realidade da parte de Goiás, de Minas, Goiás, mas trouxesse já para uma realidade do estado do Rio e já trazendo para essa parte já de Nova Friburgo, essa região serrana. Começando com o Alexandre, que aí já é a gerência regional, e você tem forte experiência com relação a essa questão. O que a gente tem na Serrana hoje, no estado do Rio de Janeiro? O nosso forte é o que a gente chama de olericultura. Olericultura é o plantio de legumes, verduras, tubérculos e raízes, né? Então entra alface, couve-flor, brócolis, cenoura, por aí vai, né? Tudo quanto é tipo de hortaliça, legumes e verduras são chamados olericultura. É o forte nosso. A gente pega ali Friburgo, Teresópolis, Sumidouro, São José do Vale do Rio Preto, Bom Jardim. São esses 5 aí que tomam conta. Atrás da olericultura vem a fruticultura, né? Nós temos várias áreas aí muito especializadas no cultivo de frutas. A pecuária de leite, tá? Apesar de estar passando por uma fase mais complicada do que nunca, o preço do leite está baixíssimo, o pessoal está desanimado ao extremo. A cafeicultura, partindo para um trabalho mais de especialização de qualidade de grão e tentativa até de indicação geográfica, importante. A parte de floricultura concentrada, Friburgo e Bom Jardim, né, que é top de linha. E outras atividades pequenas. Com que né? flores? Só para... Basicamente flor de corte. Crisântemo, rosa, gérbera, áster. Tem várias espécies, né? Mas praticamente flor de corte. Nesse contexto assim, é que a gente vê a maior inserção da agricultura familiar. Ela está aí dentro, né? Com raras exceções, no caso do café, por exemplo, ou de pecuária de leite, onde são grandes produtores, a base nossa que cultiva essa força econômica da Serrana é a agricultura familiar. Pode explicar para a gente o que é agricultura familiar? O que conceitua, classifica? Quem são? Ela já falou, até 4 módulos fiscais, onde você tenha a família sendo responsável pela unidade produtora. Então, eu posso ter uma propriedade grande, mas uma parte arrendada ou em parceria, eu tenho, por exemplo,
homem, mulher e 2 filhos. Um casal e 2 filhos, que eles gerenciam aquela parte ali e tem a renda praticamente oriunda daquela atividade. A pessoa pode ter até um emprego extra, desde que não chegue a comprometer a renda da produção como mais importante. Essa é a base, além da parte diária que varia no país inteiro. Aqui são 10 hectares, né? Onde você não pode comparar com o que ela falou lá são 200 hectares. Né? Então, a base é essa, é você ter a família tirando o seu próprio sustento dali e comercializando a produção no entorno, nas ceadas aqui e vivendo daquilo. Ou em forma individual, ou através de associação, das cooperativas que nós precisamos, ainda mais não temos. Mas é reconhecidamente, quer dizer, a agricultura familiar, ela é reconhecida pelo sustento de uma família legalmente constituída, quer dizer, por uma unidade familiar somente. A gente chama unidade familiar de produção, é um casal, não importa gênero, sim, tá? Sim. E sua família, sim. Né? E que dali eles obtenham renda suficiente para ser merecedora de crédito, sim, tomadora de crédito e que caracteriza a produção deles. Né? Eles não podem ter, por exemplo, cada um ter seu emprego e ter uma hortinha lá no fundo de quintal e dizer, eu sou agricultor familiar. Não é. A produção tem que ser superior ao que eles ganham. Sim. Se tiver atividade própria, particular, emprego, profissão, essas coisas. Isso a Emater, qual é o papel da Emater? Emater, a gente faz o diagnóstico de cada produtor desse. Antigamente emitia a declaração de aptidão ao PRONAF, que agora chama-se Cadastro da Agricultura Familiar, aonde você entrevista o produtor que pleiteia isso aí, a gente enquadra nos vários quesitos e dá para ele esse documento que, além de ter a possibilidade de tomar o crédito, ele também tem como cidadania. Sim. Ele tem uma prova de que é um agricultor familiar, sim. Isso conta até para aposentadoria no futuro. E acesso de políticas, né? Políticas públicas. Não, por isso que eu quis, porque parece assim, para quem está nos vendo, quem está nos ouvindo, parece, poxa, o Rússio está lá perguntando, parece que ele não sabe o que é uma agricultura familiar, quem é família e tal. Não, é exatamente por isso. Eu estou fazendo questão, amigo, amiga, que está aí nos vendo, é exatamente por isso. Porque você tem hoje uma certificação que sim. Você recebe depois de uma análise, né, de campo, né, sim, sim. Que é feita como se fosse aqui na cidade uma análise de um assistente social que sim, vai à casa sim. Da pessoa, que é visto e é declarado sim que aquela família é constituída sim. E tal para aquilo, porque a partir daquele momento você é certificado e com aquele reconhecimento você está ali creditado, né, acreditado a você aquele reconhecimento para que você possa tomar crédito, para que você possa ser aposentado e uma série de coisas. Senão a pessoa cidadania. A cidadania daquela família reconhecida para efeito, é uma carteira de identidade sim, sim. Familiar, que a partir dali você pode. Então, por isso, foi a minha... eu espetando ali o Alexandre e a Camila, para que senão falar, não, eu sou... Poxa, parece que não sabe o que é família. Né? E ainda mais para te complementar, se o produtor quiser ir mais além, a Secretaria de Agricultura do Estado, em função de documentações desse tipo, fornece uma carteirinha do produtor, que é um registro dele na Secretaria de Estado. Então, além de ter o documento, o CAF hoje, que dá habilidade ao crédito, ele pode solicitar a gente que a Secretaria de Estado emita uma carteirinha de produtor rural, que é mais uma comprovação que ele tem de cidadania. Importante demais isso. Eu queria, por exemplo, nós estamos faltando só 13. O assunto está tão, né, tão leve, né, com tanta leveza que a gente está trazendo. Eu queria que vocês pudessem trazer exatamente curiosidades e fatos com relação à agricultura familiar, quer dizer, dicas e tal, que vocês pudessem trazer exatamente para quem hoje... Porque vocês falaram, olha só, os perfis. Hoje você falou até daquela pessoa que está saindo e que na pandemia aconteceu muito disso, né? Quem saiu dos grandes centros e acabou comprando uma área de terra e começou... Queria que vocês trouxessem, Camila, e você que está saindo com o programa, né? Zoom Rural está indo para campo também, está vendo muito dessa realidade, está cobrindo muito disso, né? Sim. Eu acho que é importante a gente destacar, a gente fala, né, de produção de grãos, né, de PIB, de balança comercial, mas quem coloca
a comida que a gente come É. no nosso prato é a agricultura familiar, né? Sim. Mais de 70% Sim. do que a gente come, né, efetivamente, vem da agricultura familiar. E essa questão, né, da CAF, né, dessa certificação, né, de que ele é um produtor rural, um agricultor familiar, também vai dar direito para ele acessar as políticas públicas, né? A gente fala, né, eu trabalhei com a participação, apoiando, né, associações a acessarem o PAA, né, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, o PENAI, né? Perfeito. O PENAI é uma lei que obriga, né, que é a Política Nacional de Alimentação Escolar, obriga que a prefeitura, de todas as prefeituras, consumam pelo menos 30% da alimentação escolar vinda da agricultura familiar da região. E a gente tem cidades que isso é maior do que 30%. Alexandre, quando nós tivemos aqui em Nova Friburgo, mais uma vez falando da sede da nossa a geração da nossa imagem, quando nós tivemos aqui o nosso maior acidente climático, né, do Brasil com relação às chuvas, né, o maior terceiro volume de chuvas, né, do mundo, que foi aqui, né, em Nova Friburgo, a cidade do Rio de Janeiro ficou praticamente desabastecida, né, em suas prateleiras, supermercados, por conta daqui. Mas quando vocês falam aqui no desabastecimento, ou quem abastece a mesa agricultura familiar, isso vocês falam com relação regionalmente, a uma certa geografia, ou isso é nacionalmente? E se nós tivéssemos que falar, como curiosidade, em termos de estado do Rio, quais são os produtos que a gente coloca na mesa da família? Dá alguma informação com relação a isso? Vamos lá. Em termos de produção, o estado do Rio não produz tudo que consome em termos de hortigranjeiros, né? Fornece boa parte disso aí. A gente ainda tem importação de São Paulo, de Minas Gerais, do Espírito Santo, às vezes de Santa Catarina, mas isso aí é um quadro que se reverte também, porque quando há falta lá, a gente manda produto daqui para lá. Isso é muito sazonal em função de área plantada, excedente de colheita e falta dessa colheita em outros estados. Varia muito. Por ser um estado estritamente consumidor, é o segundo maior comedor do país, é o estado do Rio. Olha só. Né? Onde tem mais boca para comer, é o estado do Rio de Janeiro, depois de São Paulo. Então, o que é produzido aqui, vai praticamente tudo aqui para dentro, mas falta. A gente tem que importar isso aí de fora. Mas em certas horas, quando há revés fora do estado do Rio de Janeiro, como houve agora em Minas Gerais, a gente manda para lá. Até folhosa a gente manda para lá. Sim. Então isso aí é uma via de mão dupla, né? Vai em função de quê? Eu tenho excedente aqui, o preço está alto ali, vale a pena o frete, eu transporto isso e mando para longe. Uhum. Mas em termos da cultura nossa, não sei qual dos dois poderia trazer essa curiosidade, estou falando em termos de curiosidade, na mesa do brasileiro, a cultura nossa de alimentação não são grãos? Como é que é Não, isso? Basicamente é grão. Só que o complemento disso aí, aonde entra a hortaliça e outras coisas, as frutas, por exemplo, é aquele negócio, é o balanço nutricional do prato, né? Você não pode entrar só com carboidrato e proteína. Por isso que eu Mas queria... Tem até os o sais grão- minerais, vitaminas. Até os grãos também tem, porque assim, quando a gente pensa na produção de arroz, de feijão, é o que ele tinha falado, né? São muitas cooperativas. Então, são uma reunião de centenas de pequenos produtores que enquanto eu estudava, eu fui no primeiro assentamento do Brasil, que é no Paraná. E eu fiquei assim, nossa, foi uma das melhores experiências da minha vida, porque quando a gente pensa, né, estou indo num assentamento, a gente tem uma ideia, né? Quando eu cheguei lá, assim, eles têm agrovilas, que eles chamam. Então, assim, são 100 assentados. Cada um ganhou 100 hectares. Se ele produz sozinho, é uma coisa. Mas o que eles fizeram? Eles se uniram 100, tiraram uma área para poder morar, um quintalzinho, eles moram num aglomerado, e o resto é produção. Então, eles têm pivô, eles têm,
eles trabalham como se fosse um grande produtor. E os demais, assim, esses lugares que são grandes produtores, eles têm essa cultura, né, da cooperativa, da associação. Então, ainda assim, vem da agricultura familiar. Sim. Só que de forma organizada e cooperativa. Isso aí. E aí, trazendo isso, eu acho que a gente gostaria até de trazer, temos 7 minutos aí para que vocês possam, entre vocês, aí fazer esse pinga-fogo final. Acho que a gente pode trazer, e a gente está assumindo aí mais uma vez, trazer essa questão, quer dizer, assumo hoje com vocês, e vocês dois, eu acho que um papel, eu já trouxe, já convidei os dois para uma conversa, e eu gostaria de fortalecer ainda mais, dentro do fortalecimento que vocês já trouxeram para a Associação Comercial, Industrial e Agrícola, mas eu gostaria ainda, se possível for, ainda trazer esse fortalecimento maior para Friburgo. Por quê? Porque aí eu queria que vocês trouxessem nesse espaço final aí, quer dizer, do que somos hoje em Nova Friburgo, essa região, né, dos valores que somos, né, que nós temos aí de evidência para o Estado e nacionalmente, das nossas culturas, mas falta ainda, né, essa coisa dentro do Estado, a gente ainda fortalecer, e que a gente quer fazer essa coisa do associativismo, que vocês falam dessa coisa do cooperativismo e tal, e as pessoas, essa coisa do juntos somos mais fortes, parece que às vezes é com um slogan às vezes pesado, e não, mas é a verdade. No Oeste, no Sul, a gente tem isso. Eu acho que a gente tem que fazer esse chamamento, né, Alexandre? Aproveitar vocês dois para que possa fazer esse chamamento, para que as pessoas possam ir à associação, para quem está para quem está aqui na zona rural de Friburgo e da região, para que possa nos procurar o Alexandre, procurar a Emater, vão ter lá o plantão a Cianf, vão ter o plantão da Camila, vão ter o plantão do Gabriel, para que possa nos procurar, quer dizer, buscar aí tirar as dúvidas, questão de acesso e uma série de coisas. Queria que a Camila e o Alexandre falassem com relação a isso, né? Quem somos nós, né? Eu acho isso fundamental, né? Apesar de nós termos várias associações em Friburgo, eu acho que elas precisam de uma orientação, de uma capacitação e de oportunidade de serem ouvidas. Por mais que a gente, enquanto extensão, faça, né, a gente precisa de mais peças de apoio, né? Então, tudo que puder ser oportunizado para elas, ou através de prestação de serviço, ou de consultoria, ou de apoio na legalização de produtor rural, que é fundamental. A gente está entrando aí numa era bastante crítica da obrigatoriedade de nota fiscal eletrônica. Isso aí vai pegar o produtor meio assim descalçado. Então, por mais esforço que a gente faça, quaisquer entidades que queiram participar disso, apoiar nesse processo agora é fundamental. E a Cianf, eu acho que é uma instituição estratégica para isso, pela sua história agrícola. Sim. Se ela puder abrir as portas, né, oferecer consultoria para esses produtores, essas associações, irem se consultar, tomar orientação e até assistência técnica mesmo, fortalece muito o trabalho de extensão rural que a gente tem feito. Sim. Né? Porque toda entidade ou instituição que presta apoio ao produtor rural, que são poucas hoje, é um tijolinho na parede. Se você puder ter vários deles, você constrói rapidamente um muro. Né? Então a gente precisa disso. Temos as cooperativas de crédito hoje que estão se instalando aqui em Friburgo, que são excelentes parceiras. Podem ser também da Cianf, dos produtores rurais. Então, caminhos há. A gente tem só que organizar isso aí de uma forma que atenda melhor e eficientemente o produtor rural. Como você falou, que chegue, né? Porque às vezes é questão de chegar. Camila? Eu acho que tem assim, uma questão de ver o produtor se vê como um empresário. E eu acho que isso também é algo que a Cianf pode vir a ajudar, porque quando a gente pensa numa empresa, a gente tem um comercial, a gente tem uma assessoria jurídica, a gente tem contabilidade, a gente tem a produção em si. Então, a agricultura familiar é ali dentro que tudo, né? Então, acaba que o produtor, ele é ótimo para poder produzir, né? A gente tem aqui no Brasil, em se plantando tudo dá. A gente tem produtores que produzem muito bem, que tem muita tecnologia, assim, muito conhecimento, e chega na hora de comercializar, ele tem um impasse. Então, quando a gente fala de associações, isso facilitaria, né? O produtor ele comercializar através de associação, mas ainda isso não acontece aqui em Friburgo. As associações, elas são para acessar algumas políticas públicas, mas na hora de vender, cada um vende por si, e aí acaba entrando nos atravessadores. Então, eu acho que se a gente
pudesse trazer para o agricultor familiar essa questão da gestão, ajudá-lo na gestão, eu acho que a gente teria um salto excelente... de qualidade enorme. Né? Exatamente. Olha, nós estamos terminando, estamos chegando já ao final, quer dizer, 1 minuto para terminar. Eu acho que foi muito produtivo esse bate-papo nosso, porque eu acho que é isso, o que o Alexandre falou e vocês falaram é de colocar esse tijolo. Eu acho que, acima de tudo, foi esclarecedor. Acho que ele foi elucidativo, e o programa, o que a gente fala do agro, e às vezes nós no Brasil a gente tem essa questão seguinte, está tudo muito distante. A gente chega à informação, a gente entuba, mas quando a gente traz essa realidade, e o que vocês, pelo menos para mim, o que ficou acho que muito claro, é que essa coisa da agricultura familiar. Sim. O que está próximo da gente. Sim. Então é isso que a gente pode fazer. Então o que está distante, com todo respeito, às vezes a gente não consegue impactar tanto. Sim. Mas hoje, então em Nova Friburgo, nós aqui, nós podemos impactar. Como nós podemos operar dentro dessa nossa realidade? E a nossa realidade hoje, nós 3 somos agentes de transformação. Nós 3 somos liderança que podemos impactar a nossa realidade dentro da nossa região. E a partir de hoje, se aqui nós quisermos, e nós queremos isso, nós vamos impactar. Temos aqui 2 analistas, 2 consultores, e que nós vamos fazer com que isso possa acontecer. Pequenos, mas vamos fazer. Sim. Então, vou pedir ao Alexandre, nosso ministro da Agricultura da Associação Comercial, Industrial e Agrícola, acompanhado da nossa Camila, nossa consultora, nossa paisagista, nossa apresentadora, que nós possamos primeiro levar o conhecimento dessa família, grande família de agricultores familiares da nossa região, que eles têm uma casa. A casa do agricultor familiar em Nova Friburgo, na região, é a Cianf. Que eles possam ter conforto, para que eles possam ter segurança, que eles possam se sentir ali seguros, e vão montar algo que eles possam, as estratégias que eles possam sentir ali, que possa atingir o objetivo deles e possamos avançar ao longo desses próximos 2 anos, queria pedir a vocês publicamente que a gente possa ter ali. Nosso apoio. Então é isso aí. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco, foi um prazer estar com vocês, prometendo voltar na próxima semana com temas como esse que foi aqui, temas estratégicos, temas salutares, temas relevantes para Nova Friburgo, para o país aí, e por certo que vocês estejam sempre conosco. Muito obrigado e até lá.